Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar, onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho. Pode nos achar também pelo Robson Cidadão no nosso Espaço Cidadão. E ainda chegamos aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o Silvio Costa. Silvio Costa é um dos idealizadores, né, do Congresso em Foco. Você sabe o que é o Congresso em Foco? Qual é a importância de conhecer, de ter acesso a essa plataforma de informações no mar de tanta desinformação que nós temos hoje pelo Brasil e pelo mundo? Silvio Costa, seja bem-vindo ao nosso Espaço Cidadão. Um prazer falar com você, Robson. Igualmente. E eu peço que você apresente aos nossos telespectadores internautas o que é o Congresso em Foco e como é que surgiu, de onde partiu essa ideia. Então, bom, eu estou aqui em Brasília, né? O Congresso em Foco surgiu aqui em fevereiro de 2004, portanto é uma raridade, que é um empreendimento nativo digital que está prestes a completar 17 anos, né, de existência. Eu sou o fundador do site, né? Eu sou um jornalista que estou há muito tempo aqui em Brasília, militei em várias redações. E a gente percebeu que havia uma possibilidade de fazer uma cobertura do Congresso Nacional um pouco mais dirigida ao monitoramento da atuação parlamentar, né? Então, a gente passou a observar questões específicas ligadas à atuação individual dos parlamentares, dos deputados e senadores. A assiduidade, como votam as principais matérias, as pendências criminais de cada um, como cada um se comporta, o que pensa. Então, a gente tem feito esse trabalho com o passar do tempo, incorporando novas técnicas, né? Hoje a gente tem uma base de dados muito potente, com informações sobre os congressistas, que é o Radar do Congresso, né? Então, a gente hoje faz jornalismo de dados, fazemos pesquisas, mas a nossa base é esse site, né? O congressofoco.com.br, né? Em que você tem a possibilidade de fazer um acompanhamento do Congresso, pelo menos é o que a gente sempre tentou, com o olhar da sociedade, né? Então, com o olhar da fiscalização. Uma fiscalização, inclusive, para o mal e para o bem, porque a gente tem como característica também promover anualmente o Prêmio Congresso em Foco, que é um chamado à população para avaliar o desempenho dos parlamentares e premiar os melhores. Então, a gente comete esse atrevimento de, ao mesmo tempo que mostra e já mostrou tantas coisas erradas no Congresso, dar aos congressistas a oportunidade de se destacarem pelo que fazem de bacana, né? Pelo que fazem de bem. Sem dúvida, e a partir de uma avaliação da população, do próprio cidadão, o que é fundamental. E, Silvio, digamos assim, um outro produto importante também de vocês, para as pessoas que querem conhecer os parlamentares mais de modo aprofundado do ponto de vista político, vocês também elaboram um perfil do parlamentar, de acordo com o que ele vota, de acordo com o partido dele, né? Conseguem posicionar o parlamentar, seja o senador, o deputado federal, se ele está mais à direita, mais à esquerda, mais ao centro, como é que ele se comporta em temas, como é que ele vota. Fala um pouco para a gente sobre isso. Bom, assim, na verdade a gente atua hoje em 3 frentes, né, Robson? A gente tem esse site que é de acesso livre, acesso gratuito, nós somos parceiros do UOL, então a gente tem esse site aberto, que é um site que tem essa pegada de monitoramento e, ao mesmo tempo, de orientação ao eleitor, mas que também tem discussão, artigos de opinião, né? Reportagens, levantamentos mais profundos e notícias curtas. A gente tem sempre um processo assim, de trabalhar com muita agilidade, né? Na produção de informações sobre o Congresso e o poder, né? E a gente tem essa segunda área, que é o prêmio, que virou uma coisa gigante. Muita gente até conhece o prêmio e não conhece o site, né? Porque o prêmio virou uma coisa realmente muito forte, muito impactante, é uma coisa de peso, porque se tornou um chamado à democracia, quer dizer, ruim com o Congresso, pior sem ele. Então, vamos valorizar o que é política e o que os políticos apresentam de melhor.
E aí a gente tem uma terceira área, que é uma área mais técnica, né, que a gente chama de Congresso em Foco Inteligência, que é uma área em que a gente produz pesquisas dentro do Congresso, a gente produz análises de cenário, a gente faz alertas para o celular. Aí tem um conjunto diversificado de produtos destinados a assinantes, e essa área toda ela produz um tipo de inteligência, uma forma de ver o Congresso, em que a gente realmente consegue aprofundar, né? Então, a gente tem a cobertura diária rápida do que aconteceu naquele momento, ao mesmo tempo tem essa área mais técnica, que faz esse mergulho mais profundo, em que a gente tenta, você sabe, né, Robson, que fazer jornalismo não é fácil em nenhum lugar do mundo, e no Brasil também não. Então, aí a gente tem, né, falando muito pragmaticamente, a possibilidade de ter as receitas da publicidade no site, e aqui a gente tem as receitas dos assinantes, ou daquelas pessoas que entendem que vale a pena colaborar para o tipo de jornalismo que a gente se propõe a fazer, né? Muito bacana, né? E isso é importante porque atualmente é muito comum se observar que no Brasil inteiro pesquisadores, né, da área da sociologia, da ciência política, da história, das áreas humanas de modo geral, sempre utilizam muitos dados fornecidos pelo Congresso em Foco, é muito constantemente citado em livros, em pesquisas, em outros jornais e revistas também. E ainda nós observamos que, às vezes, determinados empresários ou investidores querem saber determinada tendência do Congresso em relação a algumas votações, em relação a determinados comportamentos, para focar seus investimentos. Então, há um conjunto de informações nesse mar de desinformação que a gente vive, que são importantes para a tomada de grandes decisões. Verdade. Realmente a gente vive esse momento aí de um excesso de informações, né? E muitas vezes informações contraditórias, inexatas, ou às vezes deliberadamente falsas, né? A gente sabe que a internet, ao mesmo tempo que propicia tantas coisas boas, compartilhar, se informar, alcançar mais pessoas, ela também oferece ferramentas que nas mãos erradas pode produzir desastres, né? Então, são campanhas de desinformação ou campanhas de injúria destinadas a beneficiar um candidato, beneficiar um político, ou a beneficiar um interesse econômico que não fica claro, né? Que está oculto, não é colocado de uma forma transparente. Então, o papel do jornalismo, né, Robson, é exatamente mostrar isso, mostrar qual é a informação que vale a pena confiar. Há situações em que você não pode dizer que isso é assim ou assado, depende realmente do ponto de vista, né? E aí o interessante é ter pluralidade, ter discussão, né? Pontos de vista diferentes serem apresentados, né? Mas há muitos casos em que a gente tem fatos concretos. Vamos falar da pandemia, que é o grande tema do ano, né? A pandemia era um assunto gravíssimo. A gente já sabia em fevereiro que era uma questão grave, né? Porque já estava causando danos pelo mundo afora, né? E a gente não se preparou para isso, a gente teve uma série de desinformações. Não quero aqui responsabilizar pessoas, embora isso seja bastante Muito tentador. claro, né? E muito claro também, né? A Mas o começar pelo fato é próprio que, comportamento do presidente da República, né? Para ser bem explícito, que direcionou de maneira contrária ao que se deveria tomar como responsabilidade. exato. E aí você começa a produzir, porque na verdade o que aconteceu com a pandemia? Eu acho que talvez nós, jornalistas, não tenhamos sido até agora capazes de demonstrar isso com clareza. E é uma autocrítica que eu faço como jornalista. Apesar do esforço, apesar da gente trabalhar tanto, e apesar da gente ter um presidente e amigos que fazem uma campanha forte contra jornalistas e contra o trabalho da imprensa, etc., apesar de tudo isso e de todo esse esforço, a gente comete muitos erros. E eu acho que a gente não foi ainda capaz de demonstrar o que está em questão com a pandemia. E assim, se eu puder aqui ter a chance de tentar dar minha opinião, o que me parece é que, fundamentalmente, na pandemia, você tem um grupo de grandes empresários, governantes, políticos, que entendem que o custo social é baixo se você preserva a economia, se você preserva os lucros. Se a economia estiver andando
e o dinheiro estiver entrando, os impostos estiverem entrando no caixa de prefeituras, de governos estaduais, né, da União, né, e os lucros também estiverem sendo gerados, é o que importa. Né? A gente viu isso do dono do Madeiro e de outros empresários justos e tal, o tipo de pensamento. Não é, evidentemente, só eles que têm. Então, assim, tem um setor, o Trump, o Bolsonaro, eles representam um campo na política que entende isso, que o custo social não é tão importante. O mais importante é preservar a economia, ou seja, preservar os lucros. E aí vem um monte de bobajada, um monte de mentira, para justificar essa posição. É evidente que Bolsonaro sabia há muito tempo da gravidade disso. E o Trump, isso foi revelado lá, né? O jornalista Bob Woodward, né? Revelou que em fevereiro o Trump já sabia da gravidade da pandemia. Verdade. Estamos conversando com o Silvio Costa. Silvio Costa é idealizador do Congresso em Foco. Vale a pena você conhecer esse portal, nessa plataforma, com acesso a diversas informações. E para você que nos acompanha pela Band, o programa fica por aqui, mas a entrevista continua no nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode nos achar também pelo Robson Cidadão. Pergunto agora ao Silvio Costa sobre uma outra coisa muito bacana, né? Que é digamos, um produto que vocês têm, que é o farol político. O que é o farol político? Vamos detalhar para o nosso telespectador e internauta. Pois é, o Farol Político é uma análise semanal de cenários, né? É um produto que é feito pelo André Sattler, pelo Ricardo de João Braga e por mim, né? Então, semanalmente, a gente chega a um acordo em relação a alguma análise interessante sobre um aspecto importante ligado ao Congresso, ligado ao poder aqui de Brasília, né? Então, assim, é um produto feito para assinantes, mas que também já deu origem a conteúdos que foram publicados no site aberto. E é exatamente essa busca aí, né, do jornalismo que se reinventa, né, nesse período de internet, nesse período digital. Né? Quer dizer, quando a gente consegue ter receitas de assinatura, não sei até que ponto isso é uma questão interessante para quem eventualmente nos assiste, mas assim, a gente vive uma crise global no jornalismo. Né? Quer dizer, a gente teve a indústria da música, que foi fortemente afetada logo nos primeiros anos de revolução digital, e depois poucas indústrias foram tão afetadas pela era digital quanto a indústria de jornalismo, né? Porque a publicidade saiu dos veículos e foi para as grandes plataformas digitais, especialmente Google e Facebook. E os veículos... Empresas que são estrangeiras, inclusive, né? Empresas que não são brasileiras, né? Exato. Mas o fato é que esse novo quadro, né, muitos jornais desaparecendo pelo mundo afora, outros estão se reinventando, né, e alguns estão se reinventando de um modo absolutamente brilhante, inovador, e adquirindo uma qualidade que jamais tiveram no passado, né, como eu acho que é o caso da fase que atravessa no momento, por exemplo, o New York Times, o Washington Post, mesmo o Wall Street Journal, que é um belo jornal, um jornal de perfil mais conservador, mais clássico, mas também faz excelente jornalismo. Então, assim, a minha perspectiva é o seguinte: é possível fazer bom jornalismo de direita, de centro, de esquerda. Quer dizer, um veículo ele tem direito a ter opiniões políticas, mas há um conjunto de técnicas para fazer reportagem, para fazer uma nota, para separar o que é opinião do que é notícia. Do que é o fato, né? Que definem aquilo que a gente chama de jornalismo. Né? Então, a gente vê que algumas pessoas que se passam por jornalistas para vender uma ideologia, ou para vender um político, para vender algo que não está muito bem esclarecido, né, para as pessoas. Né? Sem dúvida. E quais são os outros projetos que você pode apresentar do Congresso em Foco, Silvio? O que é que você tem de novidade, né, que está chegando para as pessoas terem acesso à informação com mais qualidade e com análise? Então, Robson, a gente está vivendo assim, uma fase muito interessante internamente, né? 2020 é um ano absolutamente triste, né? Pela pandemia
pelo que a gente viu ali entre março e maio, de ter um presidente da República envolvido em manifestações pró-AI-5, pró-ditadura militar, né? Ditadura, é. E com a galera dele nas redes sociais defendendo a Fechamento do prisão de Congresso, do maioria, Supremo. fechamento do Congresso do Supremo, essas coisas. Mas o fato é que o ano ruim para o Brasil, o ano ruim para o mundo, mas, assim, como a gente já vinha no processo de renovação, o digital nos impulsionou. Então, a nossa audiência aumentou até aqui 76%, a gente começou a fazer podcast, que não fazia, Quorum, né, o nosso podcast, a gente passou a fazer lives, a gente cresceu em termos de diálogo com a equipe, né, na cobertura da pandemia. A gente criou uma sala de situação, que nada mais era do que um grupo de WhatsApp, mas em que a gente trocava ideias com usuários do site que eram muito qualificados, são muito qualificados, servidores públicos, profissionais de saúde, educadores, advogados, jornalistas, pessoas de várias áreas, até líderes religiosos entre eles. Então, uma coisa plural, diversa. E essa sala de situação foi um achado, porque quando ali a gente, no dia 12 de março, Robson, a gente falou, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar de casa. Não dá para ficar correndo risco, porque vocês são jovens, a nossa equipe é muito jovem, né? Eu sou o velhinho da equipe. E assim, vocês talvez se infectem, não tem o maior problema. A gente não tem que ficar disseminando vírus por aí. E a gente se trancou sem saber muito o que ia acontecer. E aí, isso gerou uma solidariedade e assim, um crescimento de apoio assim, ao site e tal. A gente começou a receber furo. A gente recebeu pelo celular, 1000 dicas de pauta, muita coisa. Então, a audiência daquele momento, explodiu, mostrando como é que a população é sensível à identificação de um jornalismo feito com propósito, né? E quem age com correção, né? E eu gostaria de conhecer quais são as metas para 2021 do site Congresso em Foco, né? A meta em termos de suas ações, do conjunto da equipe, de possíveis novos produtos. O que é que você pode compartilhar com a gente a respeito? Olha, a gente está preparando muita novidade. A primeira delas, assim... Pode contar? Não, eu vou antecipar algumas coisinhas aqui. A primeira delas é que a gente está desenvolvendo uma nova estruturação administrativa que a gente jamais teve, bem mais profissional, com regras de governança muito claras, muito transparentes, sem descuidar do compromisso que a gente sempre teve com a defesa da democracia, né, da pluralidade, né, da diversidade, do respeito às diferenças. Mas o fato é que a gente tem por aí, pela frente, uma grande estruturação administrativa para melhor, com ampliação, não com a equipe que está toda vai permanecer. A gente gosta muito da nossa equipe, quer valorizar e treinar, quer que todo mundo continue lá. Mas o fato é que, além disso, nós estamos trabalhando num redesenho de marcas do site. Então, muito em breve, nós vamos ter um site de cara nova. Isso vai demorar alguns meses ainda, mas as marcas possivelmente já colocaremos no ar antes, né? E, principalmente, queremos estreitar o relacionamento com o público, seja o público do site, né, para quem a gente quer cada vez mais ter produtos melhores, seja o público dos produtos para assinantes, né? A gente quer fazer realmente produtos que sejam úteis para as pessoas, que elas vejam valor naquilo, né? Quem tiver curiosidade de experimentar, se você entrar no Congresso Foco, você vai ver lá os serviços premium, né, que a gente faz, e a gente está redefinindo, melhorando, aprimorando pela resposta do público, desenvolvendo uma coisa assim com muita interação, mas acredito que já faz muita coisa lá que vale a pena. Sem dúvida. E como é que as pessoas fazem para serem assinantes dos produtos especiais do Congresso em Foco? Então, entrando no site, vai ter lá no menu Congresso em Foco.
serviços premium. Ali tem um caminho, né? E tem todos os contatos também, né? A gente tem pessoas também para atender, para conversar. Quem preferir voz humana, em vez da interação 100% digital, também vai encontrar isso. Muito bem. Bom, e para a gente finalizar, o que é que faz com que no exercício do seu trabalho diariamente você sinta-se junto à sua equipe com aquele sentimento de missão cumprida? Ô, Robson, eu preciso ser muito sincero, eu nunca me sinto com esse sentimento, porque assim, eu tenho um grande defeito de ser, assim, eu trabalho muito, né? Tenho que até cuidar disso para não trabalhar demais. E assim, eu não sou mais um garoto, né? Eu não consigo mais. Ano passado eu virei tantas noites trabalhando, né, como jornalista, mas o fato é que eu acho que assim a missão ela está a cumprir, não é? Está a Eu acho cumprir que sempre, né? a gente tem muito a fazer para oferecer um jornalismo político mais inovador, mais interessante, mais criativo, mais fácil de ler, não é? Então, a minha missão estará cumprida quando a gente talvez completar esse processo de grande inovação e renovação que a gente se encontra. Eu acredito que no primeiro semestre de 2021, talvez a gente esteja bem mais avançado, aí eu poderia dizer para você, missão cumprida. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação de Silvio Costa, idealizador, diretor do site Congresso em Foco, que tem diversos produtos, alguns acessíveis diretamente à população, ao cidadão, né? Serviços importantes de informação para você conhecer o Congresso, os parlamentares, o perfil, como é que essa turma está votando, como é que estão se comportando. Então, vale a pena o cidadão ficar atento. E também fica aqui os parabéns pela iniciativa do site e também a própria equipe que trabalha junto com você, que é merecedora realmente já tem sido merecedora de diversas premiações, né? Ô, Robson, eu quero agradecer muito a sua generosidade. Eu acho que ninguém nunca foi tão generoso assim com a gente de permitir, num espaço tão nobre, tão interessante, falar das coisas que a gente faz de uma forma tão claramente, digamos, comercial, vamos dizer assim, né? E aí eu até aproveito para dizer, olha, se você quiser assinar os nossos produtos, você fica 30 dias recebendo, tem tempo de desistir sem pagar nada, entende? Quer dizer, essa possibilidade está lá no site. Mas, enfim, queria agradecer muito, mandar um abraço caloroso e dizer que, de fato, a sua luta, a nossa luta, a luta de quem faz jornalismo no Brasil, trouxe dificuldades novas aí nos últimos tempos, mas também trouxe a possibilidade da gente se superar. Sem dúvida. Muito obrigado, Silvio, pela sua participação no nosso Espaço Cidadão e seja sempre bem-vindo. Obrigado.